Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou passar para vocês a parte de tributação com esse resuminho. Acho que esse resuminho não está na apostila, depois eu vou mandar já no grupo do WhatsApp para vocês, tá? Mas antes que vocês visualizem ele no WhatsApp, esse resuminho ele vai ter uma característica de como a gente constrói ele. Porque aqui vai estar toda a tributação de fundos de investimento. Toda a tributação, tudo, 100%. A gente não vai precisar ler todos aqueles slides, beleza? Então a gente vai ter o seguinte, 3 classificações tributárias. Guardem o que eu estou dizendo agora, se quiserem anotem, porque eu tenho certeza que vocês vão errar, né? Não é sacanagem minha não, é porque realmente, mesmo falando isso, eu sei que é muito comum a gente associar uma coisa que realmente é diferente. Então, classificação CVM é diferente da classificação tributária. O que a gente estudou, renda fixa, multimercado, cambial, ações, classificação CVM. Classificação tributária, a gente vai estudar uma outra coisa. Então, tem classificações distintas, diferentes. Beleza? Quais são as 3? Curto prazo. Ah, professor, você está dizendo que é diferente? Tem um curto prazo aí, como tem lá no renda fixa. Vamos ver como é diferente? O fundo de curto prazo, pela classificação tributária, é o cara que tem prazo médio de vencimento dos títulos que vão compor a carteira do fundo. Pega lá o nosso patrimônio, 1 bi. A gente tem aqui na média os vencimentos igual ou inferior, né? Igual ou inferior a 365 dias. Vou dar uma colher de chá. Vamos relembrar para a classificação. Está aqui, ó, CVM, renda fixa, curto prazo. Quem lembra para mim como era o curto prazo? A gente tinha lá, ó, 2 coisas. Prazo médio da carteira e prazo do título. Quer dizer o quê? Que um único título não poderia ter X tempo de prazo. Quem consegue lembrar o prazo médio da carteira? Estou vendo aqui a luzinha do chat acesa. Prazo médio, boa, Irineu. 375 é o prazo de um único título, tá? O prazo médio é 60 dias. E aqui é matemática, tá, gente? 375 dias, como é que 375 dias está dentro da média? Pô, eu só não tenho concentração em 375, né? Então, eu consigo trazer a média para baixo a partir do momento que eu trago a grande parte dos títulos lá com prazo de 60 dias, beleza? Então, prazo médio da carteira é 60, né? O que eu falo aqui? Não, ó, vou pegar aqui o que eu falo de prazo médio aqui, ó, na classificação tributária? Tá vendo como é bem diferente? Então, classificação tributária diz que o fundo de curto prazo, que não necessariamente é um renda fixa, ele tem prazo médio de vencimento dos títulos que compõem a carteira de 365 dias, igual ou inferior. Na CVM, a classificação CVM, o fundo renda fixa curto prazo, ele diz que a média é até no máximo 60 dias. E nenhum título vai ter mais do que 375. Ah, e como é que é o título individualmente aqui na classificação tributária? Não tem. Pode ter títulos de 2.000 dias, 3.000 dias, não importa. Desde que ele mantenha a média igual ou inferior a 365 dias. Beleza? Colherzinha de chá, mas lembre-se, né? Mais uma vez, classificação CVM é diferente de classificação tributária. Guardem isso, Depois eu vou usar isso contra vocês. Beleza? Então, tenho as 2 classificações de curto prazo e longo prazo e tenho a de ação, né? Porque já estudei de curto prazo, a de longo prazo vai ser consequência. Se a de curto é média dos títulos que vão vencer... Ah, um outro ponto importante. Prazo de vencimento dos títulos é diferente do prazo de permanência do investidor. Não quer dizer que o investidor que vai aplicar por 10 anos, ele não possa ter aplicado num fundo de curto prazo. Pode. Só vai ser ruim, a gente vai ver por que é ruim. Mas não quer dizer que obrigatoriamente ele vai resgatar com 365 dias. Não é isso. Aqui é prazo de vencimento dos títulos. Venceu o título, o cara tem que recomprar novos títulos, mantendo a média da carteira igual ou inferior a 365 dias. No longo prazo, superior. Não é igual ou superior, né? Porque se for igual, já é curto prazo. Então, superior a 365 dias. Então, tem já 2 classificações, né? Para efeito de classificação tributária, Receita Federal, curto prazo e longo prazo. Curto, igual ou inferior a 365, esse é o prazo de vencimento dos títulos que compõem a carteira do fundo,
e longo prazo superior a 365 dias. Já o fundo de ação, que é nosso amigão para estudar, aí aqui eu deixo vocês confundirem, tá de boa, é igualzinho à classificação CVM, né? O fundo de ação, para efeito de classificação tributária, também é aquele que vai ter pelo menos 67% em ações. Tranquilo? Aí vamos trabalhar os impostos, né? Eu tenho primeiro tributação do IOF, certo? E por que primeiro IOF? Porque ele incide no de longo prazo, no de curto prazo, do primeiro dia até o 29º dia. Por quê? No 30º dia, a alíquota é 0, tá? Vamos só voltar aqui, ó. Apesar de eu não querer usar, mas olha, essa tabelinha aqui, ó, é a tabela do IOF. Professor, eu vou decorar. Não precisa decorar isso, tá, gente? Isso aqui, se precisar, vocês utilizarem na prova, vai estar lá em material de apoio. Geralmente é canto inferior aqui, ó. Vai estar escrito lá, ó, material de apoio. Aí vocês clicam lá, certo? Ó, material de apoio. Tipo assim, certo? Aí vocês clicam aqui, pum, clicou aqui, um abraço, vocês vão ter acesso, no caso, se tiver necessidade dessa tabela para vocês fazerem a conta, vai estar lá bem explícita para vocês, certo? E aqui, como eu falei, ó, do primeiro ao 29º dia, porque no 30º dia a alíquota é 0. Então, até o 29º dia, ó, a alíquota de 3%. Ela é decrescente, tem uma escala aqui de 4, 3, 3, né? Então, é 100, menos 4, 96, menos 3, 93, menos 3, 90. Aí, de novo, menos 4, 86, menos 3, 83, menos 3, 80, né? Eu, quando estudei para a prova da CPA 10, em 1900 antigamente, o Marquinhos acho que vai lembrar que a prova era física, né? Eu tinha que fazer lá, era 100 questões, eu decorei essa tabela, né? Aí, porra, essa escala entrou muito tranquilo na minha cabeça, gostava de futebol, gosto de futebol pra caramba, né? Então, a escala tática aqui, esquema tático, é 4, 3, 3, ou seja, menos 4, menos 3, menos 3, menos 4, menos 3, menos 3, e assim segue até o final, né? 10 aqui, ó, menos 4, 6, menos 3, 3, menos 3, 30º dia, alíquota 0. Beleza? Então, como eu falei para vocês, ó, no fundo de curto prazo e de longo prazo, eu tenho igualmente, nesse mesmo prazo, até o 29º dia, a tributação do IOF. É primeiro o IOF para depois cobrar o imposto de renda. Aí o imposto de renda, como é que funciona? Pessoal, você pulou aqui um monte de quadradinho e foi lá para o resgate. Por que eu vim para cá? Aí está o X da questão. Né? Porque a gente fica preso, tá, eu vou estudar para caramba, tem a tributação dos ativos financeiros, tem a tributação dos fundos, vai me dar um nó na cabeça. Essa tabelinha aqui vocês já viram em algum lugar, na tributação dos ativos de renda fixa. É a tabela decrescente, né? Ou seja, de 0 a 180 dias de prazo de permanência. Aplicou hoje, vai ficar até 180 dias, sua alíquota vai ser 22,5%. De 181 dias a 360 dias, a sua alíquota vai ser 20%. É quanto vai cedir no imposto. Pô, se tiver o IOF, né? Lembrando que só até nessa faixa aqui de 22,5%, primeiro vai cobrar o IOF, depois vai cobrar o IR, né? Porque, quando a gente falar aqui, ó, é até o 29º dia. Então, só tem IOF até o 29º dia. Cobra o IOF e depois cobra o IR, que obrigatoriamente ele estaria nessa faixa aqui, né? Você quer 30 dias aqui até 180, legal, tá na alíquota de 22. 22,5, né? De 181 a 360, 20%. 361 a 720, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%, tá? Então, aqui ele cai numa escala de 2,5%, certo? Só tomem cuidado, que aqui a gente pode falar de 6 em 6 meses, né? Mas aqui ele tem um intervalozinho de um ano, ó, de 361 a 720, dá um ano. Então, nos primeiros 6 meses, 22,5%, no segundo semestre, 20%, né? Depois, um ano todo, 17,5%, e acima de 2 anos, 15%. E por que, professor, você começou na de longo prazo? Ó? Vou mostrar aqui para vocês, gente. A de curto prazo, vocês não precisam ficar decorando, memorizando, né? Vai lá, ó, onde é que está de curto prazo? A de curto prazo está exatamente aqui, ó. Vou botar mais um pouquinho grossinha. A de curto prazo está exatamente aqui, ó. Vamos ver se é verdade, ó? É, né? Tá vendo, ó? 22,5 de 0 a 180 dias, acima de 180 dias, 20% a menor alíquota. Qual é a menor alíquota de longo prazo? 15%, né? Ou seja, se eu for permanecer por mais de 360 dias em um desses dois fundos de investimentos, a melhor opção se torna o fundo que tem a classificação tributária de longo prazo, porque a alíquota continua decrescente, né?
Daqui um exemplo, depois de 720 dias vai para 15. Aqui depois de 720 dias, 20. Depois de 10 anos no fundo de curto prazo, 20. Porque ela só decresce até a alíquota de 20%. Beleza? Então, legal, né? Vocês já sabiam essa tabela, já viram na parte de renda fixa. É a mesma tabela, né? Até 180, 181 a 360, 361 a 720, acima de 720, nesse caso vai até 15, né? Aqui está a tabela do de curto prazo, e aí matamos as duas tabelas no momento do resgate. Quer dizer, quando você resgatar nesse prazo, vai ser essa alíquota respectiva. Mas, professor, aí eu estou vendo ali que tem um danado de tributação chamado Come Cotas, né? Como é que é esse danado? Aí aqui, gente, ó, eu vejo professores dizendo, decore que o Come Cotas de curto prazo é assim, de longo prazo é assim. Eu gosto de dar nome aos bois, ó. Por que eu preciso dar nome aos bois? Porque eu preciso entender o nome dessa tributação. Ela é uma tributação que acontece semestralmente, certo? A cada 6 meses, e ela acontece em caráter de antecipação. Isso aqui, para mim, é importantíssimo. Por quê? Quando eu falo que ela é em caráter de antecipação, eu tenho uma particularidade de olhar isso. Eu sempre vou antecipar a menor alíquota de cada tabela, certo? E aí, nesse caso, incide nos meses de maio e novembro, a alíquota de 20% no fundo de curto prazo e a alíquota de 15% no fundo de longo prazo. Por que é importante eu saber que é em caráter de antecipação? Porra, se ficar decorando aqui percentual de alíquota, gente, vocês vão ficar doidos. Se a tabela tá tudo bonitinho, pô, a menor alíquota de 20%, a menor alíquota 15%. Por quê? Porque esse imposto é em caráter de antecipação, ele acontece compulsoriamente, obrigatoriamente, todos os meses de maio e novembro, último dia útil de maio e de novembro, vai incidir esse imposto nos fundos de curto prazo e nos fundos de longo prazo. Então, se antecipa, é uma forma do governo arrecadar de maneira compulsória, né? Ou seja, todos os meses de maio e novembro tem um nível de arrecadação mais alto aqui para o governo federal de maneira espontânea, né? Espontânea não, de maneira natural, vai acontecer de qualquer forma. Ou seja, vai cobrar a menor alíquota em caráter de antecipação, porque se no resgate o cara está na alíquota de 22,5%, ele paga somente a diferença, né? Pô, legal, ó, paguei 15 na fonte, professor. No mês de maio, resgatei em junho, minha alíquota deveria ser 22,5%, paga a diferença. Então, imagina se ele antecipasse uma alíquota maior, ele teria que devolver, a Receita Federal teria que devolver, tá? Ponto importante, quem recolhe o imposto aqui, certo? É o administrador do fundo. Aqui não vai ser o investidor. Então, vai acontecer a tributação, não tem como escapar. Mês de maio e novembro em caráter de antecipação. É um imposto semestral, é um imposto que ele impacta na quantidade de cotas que o investidor possui, beleza? Então, por isso que o nome dele é Come Cotas. Lembra que eu falei para vocês que imposto de renda não afeta o valor da cota? O que é que ele afeta? A quantidade de cotas, seja ele no caráter de antecipação, seja ele no momento do resgate. Beleza? Tá claro para vocês essa leitura, gente? Por favor, se tiver alguma dúvida, me avisem que a gente revisa aqui essa leitura. Me falem aí no chat. Como tá só privado, não tem problema. Mande para mim, que aí eu fico filtrando aqui e a gente, pô, vê se entra mais no detalhe. Tributação é a sociedade que a gente tem eterna, né, com o governo. Era bom se esses valores que a gente paga de imposto tivesse sendo comprar um monte de vacina, né, que a gente já estava no outro nível aqui da pandemia. Beleza? Então, se não tem dúvidas, ou vocês estão assustados demais com o assunto, ou está indo fluindo super bem, né? Então, depois me passem um termômetro, se está muito complicado, mas aqui essa leitura vocês vão perceber que ela é bem mais simples, tá? Depois eu vou fazer uma leitura geral. E aí sobrou o fundo de ação, né? Pum, não tem IOF, não tem Come Cotas, tributação somente no resgate. Quando eu falar que a tributação é somente no resgate, já estou dizendo que não tem Come Cotas também, tá? 15% sempre independente do prazo de permanência. Cara, esse fundo aqui, todo mundo sai no dia seguinte querendo apostar em fundo de ação. Acha sensacional. Cuidado, né? Vai ter uns fundos com resgate de 60 dias aí, né? Talvez não façam muito sentido. Mas para estudar, o nosso amigão, né? Para classificação CVM, para a classificação tributária, né? Super simples entender que é um cara que tem ali uma tributação muito peculiar, né? 15%. Ponto importante, tome cuidado. Questão vai lá perguntar como é a tributação dos fundos de ação.
Aí, letra A, tem isenção fiscal para volumes de venda até R$20.000, sendo pessoa física. Porra, isso é tributação de ações, não é tributação de fundo. Fundo é diferente. Apesar da gente ter aqui a tabela, né, do renda fixa aqui, dos títulos de renda fixa, né, aqui na nossa tabelinha de longo prazo, né, aqui é uma coincidência e talvez um padrão para a gente seguir, mas não necessariamente a mesma característica da tributação do ativo, até porque os ativos financeiros não têm como cotas, né? Não tem cota, então não vai ter tributação compulsória lá, não vai ter tributação semestral, beleza? Mas o fundo de ação, a alíquota coincide lá com a tributação no mercado à vista, que é 15% também. Day trade, né? Não é 20%. E aí tem esse risco, que até a Erika mencionou aqui, pô, já é diferente do day trade, que tem tributação e não tem a isenção fiscal, né? Então, a isenção fiscal é para vendas à vista, o volume até R$20.000 dentro de um mesmo mês, né? E sendo pessoa física. Isso não existe para fundos, tá? Fundo vai ter 15% sempre. Só que aí lembra, fundo de ação não tem OF, não tem como cotas, tributação somente no resgate. Beleza? Vamos embora. Compensação de perdas. É aqui que vocês vão errar. Espero que acertem. E aí, aqui eu quero que vocês participem no chat, tá? O que a gente vai fazer? Compensação de perdas é o quê? Vocês viram até isso na parte de ações, aqui no fundo funciona parecido, porém tem algumas particularidades. Vou destacar aqui, ó, as regras para a gente compensar prejuízo, certo? E aí vou dar o cenário. Eu gosto de falar com o cenário. Eu nem explico aqui o que é a compensação, falo, cito, mas o cenário fica mais visual. Fundos têm que ser da mesma classificação tributária, certo? E tem que estar aqui, ó, os fundos deverão ser no mesmo administrador, mesma instituição financeira. Na verdade, já coloque uma ressalva aí, tá? Que tem uma resolução da CVM que os fundos podem ser compensados no mesmo distribuidor. Eu lá na XP já faço compensação de prejuízo, tá? Estando no mesmo distribuidor, não precisa ser o mesmo administrador. Vocês vão entender o porquê, tá? Então, beleza, vamos colocar aqui, ó, situação 1. Tem lá um fundo de ação, certo? Chamar de fundo de ação 1. E aí vamos colocar as seguintes situações. A aplicação foi 100.000, resgatou, vou colocar aqui, ó, 50.000. Aí vamos chamar fundo de ação 2. Vocês vão entender aqui isso ainda, tá? Vou explicar. 50K e resgatou 75K, tá? Esqueçam ainda, vamos olhar aqui, ó. Esqueçam ainda aqui essa parte de compensação de prejuízo, certo? Vou colocar aqui uma setinha, ó, e outra setinha aqui. Aí eu tenho. Por que ele resgatou 50.000? Não é porque ele resgatou parcial, tá? Estou dizendo que o fundo teve uma oscilação, eu apliquei 100, estava lá 50.000, fiquei puto da vida e saí com menos. Deixa eu colocar até de vermelho aqui. Saí com menos 50.000. Beleza? Todo mundo concorda aqui? Certo? Se concordam, já me responda aí no chat. Como é que seria o imposto de renda? É um fundo de ação. Como é que seria o imposto de renda desse cara aí? Desse fundo 1? Resgatei lá. Depois eu vou ver se vocês acertaram. E aqui, ó, vou mudar a corzinha para azul, eu tenho mais 25K. Deixa eu ver se vocês acertaram. 0, né? Perfeito, Marquinhos. Porra, se não teve rendimento, não vai pagar imposto, né? Hoje eu brinquei com a menina, falou assim, pô, vamos pagar tanto imposto. Eu falei, ó, quem reclama que está pagando imposto é porque está ganhando dinheiro. Então, está ganhando dinheiro, né, e vai pagar mais imposto. Né? Pode ser, não vai. Olha que bacana dizer, né? Porra, investi no fundo de ação, não paguei nem IR. Lógico, né? Perdeu 50.000, então não paga IR. Eu prefiro pagar IR aqui do que perder 50.000. Beleza? Então, aqui, ó, já tem uma situação 1, que eu resgatei lá, né? 50.000 de prejuízo. E tem uma situação 2, que eu resgatei lá com lucro. Na situação 2, aqui não tem prazo, né? Mas independente do prazo, seria 15% de R. Aí falo para vocês o seguinte, 2 fundos de ação e estou no mesmo administrador.
Como é que seria a compensação de prejuízo? Então, se eu estou no mesmo administrador e são dois fundos de ação, como é que seria o imposto na situação número 2? Quem consegue me dizer? Participem, gente, mesmo chutando aqui, porque a hora de errar é agora. Situação número 2. Estou dizendo que os fundos são do mesmo administrador e eu resgatei lá 50 mil na primeira situação, apliquei os 50 mil num fundo do mesmo administrador. Resgatei os 75, que eu vi esse lucro aqui, queria colocar logo no bolso. Como é que seria o imposto? Perfeito, Juan. Perfeito, Marquinhos. 0, né? Porque aí é onde entra a compensação de prejuízo. Na situação ali, eu teria um estoque de menos 50 para consumir, eu recuperei 25, né? E como o Juan está falando, eu ainda estou perdendo 25 mil. Recuperei só 25 dos 50 que eu perdi. Então, só passo a pagar imposto desde que eu recupere todo o meu estoque de prejuízo. Beleza? Aí vou deixar aqui do lado, tá bonito aqui, ó. Bem bonitinho. Vou falar aqui, ó. Apliquei num fundo. Vou colocar de preto de novo. Deixar aqui até do lado. Essa é a hora de errar, tá? Fundo de investimento multimercado, mesma situação. Aplicou 100k, resgatou. Que fundo ruim da gota, hein, professor? Aí, beleza, não quero mais na minha vida fundo multimercado. Vou para um fundo de renda fixa. Aplicou 50k, o fundo bombou. Eu vou lá e, óbvio que eu não sou besta, eu vou colocar no bolso 75k. Não vou colocar aqui, a gente já usa do lado, tá? Vou colocar aqui a setinha para cá. Cadê? Eu tenho a situação que eu perdi 50 e tenho a situação que eu estou ganhando 25. Aí vou dar uma colher de chá. Foquem 5% nessa situação 2, certo? Esqueça a situação 1. Nesse caso, vou dizer para vocês, os fundos estão no mesmo administrador / distribuidor. Como é que seria a tributação? Esquece prazo, tá? Como é que seria a tributação no fundo 2? O primeiro não tem IR, tá ok, tem 50 mil de prejuízo. Como é que seria a tributação no fundo 2? Fundo de mesmo administrador. Conseguiria compensar prejuízo ou não? Participem, chutem, hora de chutar agora. Tá quase lá, estão quase conseguindo. Então, eu vou somar aqui as ideias de cada um. Por exemplo, primeiro falaram que não, né? Imagino que falou que não, por quê? Estão diferentes classificações aqui, mas é aquela história que eu falei, né? As diferentes classificações que tem aqui é a classificação CVM, tá? Então, aqui o Juan tinha perguntado, né? Que é quase isso, né? Se perguntou se tem a mesma tributação, ou seja, se tem a mesma classificação tributária, que foi quase o que a Érica também chegou aqui, que foi o prazo, né? E aí a Érica perguntou logo em seguida se era de curto ou de longo prazo pela classificação tributária, até porque ele não seria fundo de ação, teoricamente, né? Então, esse é o ponto importante. Para a gente saber se esse fundo multimercado eu iria compensar o prejuízo, primeiro, tem que ser do mesmo administrador, já tinha falado isso, então faltava a informação de que se esse multimercado ele era de longo prazo e o de renda fixa era de longo prazo, porque aí sim compensaria o prejuízo. Agora, se fosse, mesmo que fosse 2 multimercados e fosse um de longo prazo com um de curto prazo, eu não compensaria prejuízo. Então, lembre-se, fundo de ação vai ser fundo de ação. Agora, os outros fundos, eu vou precisar saber se ele é de longo prazo, aí longo prazo com longo prazo e o curto prazo com curto prazo. Mas adorei as respostas aqui, porque vocês pegaram a ideia. Né? O Juan aqui colocou, a Érica colocou, o Marquinhos depois corrigiu. Então, é isso mesmo. Tem que saber se os fundos têm a mesma classificação tributária, e aí aquela evidência que eu coloquei para vocês, né? A classificação CVM é diferente da classificação tributária. Então, para mim, não importa se ele é multimercado ou com renda fixa, importa se ele é curto prazo com curto prazo, longo prazo com longo prazo, fundo de ação com fundo de ação. Então, show de bola. Foi massa aqui porque as dúvidas fizeram a gente formular a ideia, né? As dúvidas não, as colocações de vocês foram bem assertivos, tá? Então, obrigado aí por quem participou. Beleza, gente? Então, isso é a compensação de perdas em fundos. Mesma classificação tributária e mesmo administrador / distribuidor, tá?
Eu estou falando barra distribuidor porque a maioria das questões aparece administrador, mas pode ser o distribuidor também. Já existe uma resolução da Receita Federal, né, que permite ser do mesmo distribuidor. E por que precisa ser o mesmo administrador? Porque quem tem essa leitura, né, do estoquezinho ó, de perda. O distribuidor também tem, né? Ele que faz essa leitura. Lembra que é ele que recolhe o IR, né? Então, consequentemente, é ele que tem essa informação do estoquezinho de perda, né? Ele faz o ajuste lá conforme a mesma classificação tributária. Beleza? Tudo certo? Posto de renda na carteira administrada, eu já falei.